Olá, seja bem-vindo a este episódio 258 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. No início da década de 80, quando eu e o Rui éramos um pouco mais jovens e ainda mais bonitos do que somos hoje, havia uma série muito popular que passava na RTP, chamada Shogun, com Richard Chamberlain e Toshiro Mifune, que adaptava um romance publicado em 1975 por James Clavell. E eis que mais de 40 anos depois é lançada no canal de streaming Disney Plus, uma nova versão desse mesmo Shogun que se tornou, outra vez, um sucesso de audiências. O livro e a série contam a história de um marinheiro britânico que ascendeu na hierarquia do Japão feudal de 1600, numa altura em que não existia um poder central dominante na ilha e em que os portugueses desempenhavam um papel bastante relevante no mundo político e comercial japonês. E isto anos antes de o cristianismo começar a ser perseguido, culminando também com a expulsão dos jesuítas em 1614. Portanto, 1614 faz agora 410 anos. E depois foi seguida da expulsão de todos os estrangeiros, isto ao longo ali da década de 1630. É o chamado período Nanban. Nós já falámos dele aqui para quem tem grande memória há cerca de 3 anos. E nesse período Nanban o Japão esteve aberto ao Ocidente e muito em particular aos portugueses. E durou esse período um pouco menos de um século, entre as décadas de 1540 e 1630. Mas é de facto um período fascinante e é nesse período que se passa a série Shogun, onde o protagonista é inglês, não é? Mas os portugueses estão devidamente representados. E não admira por isso que tenhamos recebido várias perguntas sobre o tema por parte dos nossos ouvintes. O Raul Roma, o Luís Freitas e o Eduardo Duarte pediram para saber mais sobre as aventuras dos portugueses em terras nipónicas, nomeadamente eles querem saber se é verdade ou não que existiu um plano para manter a existência do Japão em segredo no mundo ocidental, de forma a manter o exclusivo da sua exploração comercial. Basicamente, Rui, os nossos ouvintes querem saber se a série tem algum fundo de verdade. Eu sei que já andaste a espreitar uns episódios. O que é que nos podes dizer sobre isso? Ainda te lembras da série dos anos 80, quando nós éramos ainda mais bonitos do que somos hoje? Agora somos também bastante bonitos Não, por dentro. É uma beleza interior. Não, sabes que eu, por acaso, eu melhorei em relação à minha adolescência. É mais ou menos unânime lá em casa. Em relação à adolescência, eu acho que melhorámos todos. Muito bem. E a série Shogun também melhorou em relação à nossa adolescência? Parece-me também melhorou, por acaso. Também melhorou. Okay, a série, obviamente, tem um fundo de verdade. Isto é, houve mesmo um piloto inglês de um barco, era o piloto de um barco holandês, e esse piloto introduziu-se na elite japonesa no princípio do século XVII, chamava-se William Adams. Existiu o Sr. William Adams. Houve na elite japonesa um aristocrata que conseguiu ascender e tomar o poder supremo, isto é, tornar-se shogun, e chamava-se Tokugawa Ieyasu. Dá depois origem a um personagem também na série. E havia, de facto, muitos negociantes, muitos missionários portugueses no Japão. Estavam lá desde meados do século XVI, de modo que o português era a língua de comunicação dos japoneses com os europeus. Okay. Não era o inglês, então. É uma coisa que na série não é exatamente, porque na série os japoneses falam japonês, os ingleses falam inglês e os portugueses falam também inglês. E quando dizem vamos falar em português, falam inglês. Portanto, não é verdade que o português no século XVI fosse o inglês. Quer dizer, não era verdade. Mas era como se fosse o inglês. Era a língua franca, era a língua que era usada na comunicação, portanto, mesmo os holandeses, para falarem com os japoneses, falavam em português, e a língua ocidental, a língua europeia, que os japoneses falavam, era o português, por causa da presença portuguesa no Japão. De ainda serem detectadas palavras portuguesas há palavras no vocabulário japonês. Nós também temos algumas expressões japonesas, palavras japonesas no nosso vocabulário. Em relação a esta época, se querem ir para além do romance do James Clavell e da série, há 2 livros muito importantes. Infelizmente penso que talvez não estejam fáceis de encontrar, mas em alfarrabistas ou na internet. É um livro de 1951 do Charles Boxer, que foi depois reeditado em 1993, que chama-se The Christian Century in Japan,
É talvez a grande obra sobre esta época de um dos maiores historiadores da expansão portuguesa, o Charles Boxer, e o outro é uma síntese da autoria de João Paulo Oliveira e Costa, publicada em 1993, que se chama-se Portugal e o Japão, o século Namban. Portanto, é uma síntese muito bem feita e que dá as ideias principais e os factos principais. Aliás, agora naquilo que for dizer a seguir, vou seguir mais ou menos estas duas fontes como referência. A ideia, a questão do esconder a existência do Japão é totalmente absurdo, quer dizer, é uma coisa ridícula, não faz absolutamente sentido. Obviamente os portugueses não andavam a levar pela mão os seus rivais e os seus concorrentes até ao Japão, mas a ideia de esconder, dizer não vamos falar do Japão, ninguém sabe que há o Japão, é absurda. Porquê? Porque os europeus cultos já sabiam que havia o Japão desde a Idade Média, através de um livro, o livro do viajante veneziano Marco Polo, As Viagens, que começa a circular a partir do princípio do século XIV, a partir de cerca de 1300. Nesse livro, o Japão é referido como Cipango, é assim que o Marco Polo na China tinha ouvido falar do Japão. O Japão começa a ser representado, portanto, em mapas europeus antes de 1500, de maneira imaginária, mas eles dizem, bem, há estas ilhas no extremo, há esta ilha no Extremo Oriente. Aliás, há uma coisa curiosa. A primeira viagem, a viagem de Cristóvão Colombo, o que é que Cristóvão Colombo vai fazer em 1492? Vai à procura do Japão. É uma viagem para o Japão. Ele julga que, viajando para o Ocidente, encontrará o Japão. Por acaso era verdade, se não tivesse a América pelo meio, tinha chegado ao Japão. Quer dizer, mas portanto, é verdade. Portanto, no fim do século XV, Cristóvão Colombo já anda à procura do Japão. Isto é, já sabe. E depois, claro, os portugueses não são nada discretos em relação ao Japão. Falam sobre o Japão, escrevem sobre o Japão, por exemplo, Tomé Pires, na sua Suma Oriental, de 1515. Tomé Pires não foi ao Japão, mas portanto, é um português que está no Oriente, na Índia, e que ouve falar do Japão e faz uma pequena descrição, diz, bem, há esta ilha, e pela primeira vez chama-lhe de Japão. Porquê? Porque ele usa o termo malaio, isto é, na Malásia, porque ele vai até à Malásia e, portanto, é aí que ouve mencionar o Japão. Portanto, enquanto na China Marco Polo percebeu Cipango, porque é assim que soava em chinês, em malaio o termo é Japão, quer dizer, e portanto é o termo que os portugueses usam quando chegam no princípio do século XVI, apanham este termo para usar. Portanto, este livro de Tomé Pires, a Suma Oriental, não é logo publicado, mas sabemos que circulou em manuscritos, e sabemos que circulou em manuscritos porque em cerca de 1550 um italiano, Giovanni Battista Ramuzio, publica um excerto do Tomé Pires. Portanto, é um manuscrito que circulou, quer dizer, aquilo é uma espécie de relatório para Dom Manuel, mas obviamente houve uma fuga de informação e, portanto, aquele relatório circulou na Europa e, portanto, havia muita gente que tinha ouvido falar do Japão. E depois Camões, nos Lusíadas, 1572, que os Lusíadas que vão ser traduzidos em castelhano e comentados. O Japão, a terra de onde vem, salvo erro, é a prata fina, quer dizer, portanto, até dá a ideia que aquilo é uma riqueza. Portanto, Camões a falar do Japão, e depois, claro, temos essa grande fonte que é Fernão Mendes Pinto, na Peregrinação, escrita em cerca de 1569. É verdade que é publicada mais tarde, mas começam a haver manuscritos a partir de 1569 e Fernão Mendes Pinto não só descreve o Japão, mas até diz que foi ele um dos primeiros, ou que foi ele mesmo o primeiro europeu a chegar ao Japão em 1543, 542, 543, 544, a data no Fernão Mendes Pinto na Peregrinação não é clara, mas ele diz que foi ele o primeiro. Isso depois até vai ser discutido ainda no século XVI e depois no século XVII, se Fernão Mendes Pinto estava a dizer a verdade, se não estava a dizer a verdade, quem é que foram verdadeiramente os primeiros portugueses a chegar ao Japão. Porque os portugueses estão a falar disso, estão a discutir isso, quer dizer, estão a falar completamente. Portanto, a ideia do não, eles estão a esconder. E depois é preciso lembrarmos uma outra coisa que às vezes as pessoas não têm noção. Os portugueses não são os únicos, mesmo quando os portugueses têm um monopólio da navegação e do comércio marítimo com a Ásia, eles não são os únicos europeus na Ásia. Há venezianos, há flamengos
que estão com os portugueses. Porquê? Porque são eles que financiam as viagens, algumas das viagens portuguesas, portanto são agentes comerciais que estão com os portugueses, e depois muitos dos missionários que acompanham os portugueses para evangelizar no Oriente são italianos, são espanhóis e que escrevem para a Espanha e para a Itália a dizer fizemos isto, fizemos aquilo. Os padres jesuítas no Japão começam logo a enviar cartas para a Europa a dizer o que é que estão a fazer no Japão. Essas cartas são impressas, são publicadas, circulam por toda a Europa. Toda a Europa sabe do que é que os jesuítas e os portugueses estão a fazer no Japão, como é que é o comércio, o que é que eles estão a tirar, como é que fazem. Portanto, a ideia de segredo é absurda. Não, mas espera aí, pode não ser absurda a ideia de um conhecimento das rotas marítimas mais aprofundado e o conhecimento dessas rotas ser importante? Até essas rotas devia haver fugas de informação. Os roteiros portugueses eram conhecidos. Aliás, os ingleses e os holandeses, quando vão no fim do século XVI, princípio do século XVII, para o Oriente, baseiam-se em roteiros portugueses. Quer dizer, que eles, a espionagem, apanharam esses roteiros todos, os mapas, etc. Eles mais ou menos têm toda essa informação. Lisboa está cheia de estrangeiros. As pessoas eram tão suscetíveis à corrupção no século XVI como é agora, portanto era fácil encontrar esses, não era relativamente fácil, mas não era impossível obter essas informações. E depois, claro, os espanhóis também estão nessa zona. Os espanhóis desde meados do século XVI estão nas Filipinas, muito perto da China e do Japão. Aliás, a grande preocupação a maior preocupação dos portugueses no fim do século XVI em relação ao Japão é a concorrência espanhola. Em 1592, os espanhóis das Filipinas mandaram uma embaixada ao Japão para tentarem estabelecer contactos com o Japão. Os missionários espanhóis das Filipinas querem também participar na evangelização do Japão e por isso contestam o monopólio que os jesuítas têm. Os jesuítas estão ligados a Portugal nessa altura, têm na evangelização do Japão. Portanto não há segredo não há absolutamente segredo nenhum, toda a gente sabe. Quer dizer, por isso é que William Adams em 1600 chega lá, quer dizer, eles sabem que eles estão a tentar chegar ao Japão, quer dizer, é isso que eles estão. E porquê? Porque sabem do Japão, como toda a gente na Europa. Quando digo toda a gente, as pessoas cultas, informadas, sabem que há o Japão. Agora voltemos ao princípio. Os portugueses, portanto, chegaram à Índia em 1498. Chegaram à China cerca de 1517, portanto cerca de 20 anos depois, digamos, estão na China, mas só cerca de 40 anos depois de estarem no Oriente é que chegam ao Japão. Isto é por volta, portanto, de 1543. Porquê é que é este tempo todo? Bem, porque para chegar ao Japão era preciso ter uma base na China e os portugueses não tinham conseguido alcançar uma base na China. Em 1521 tinham sido expulsos pelas armadas, as armadas portuguesas tinham sido expulsas pelas armadas chinesas. Enfim, depois de alguns combates navais, em 1521 e 22, tinham expulso os portugueses. Portanto, os portugueses depois, a pouco e pouco, vão-se estabelecendo entrepostos, fortes, fortalezas, vão-se aproximando cada vez mais da China e por volta dos anos 30, 40 começam a ser aceitos na China e a partir daí começam a ter uma base para explorar aquela zona do extremo Oriente e então é que chegam ao Japão. O Japão fica muito longe, isto é, se nós pensarmos que uma viagem da Europa para a Índia dura 6 a 8 meses, depois temos de pensar que uma viagem da Índia, reparem, de Goa, por exemplo, para o Japão, para Nagasaki, chega a durar muito mais tempo do que a viagem da Europa para a Índia. Porquê? Porque tem de se passar vários mares em regime de monções e, portanto, não se pode fazer uma viagem toda seguida. Isto é, por vezes, os barcos, portanto, chegam a um determinado ponto e estão ali 7 ou 8 meses à espera das monções para poderem atravessar aquele mar, para avançarem. Portanto, por exemplo, uma viagem de ida e volta de Goa a Nagasaki, no Japão, Goa na Índia, Nagasaki no Japão, pode durar, portanto, ida e volta, entre 18 meses a 2 anos e às vezes 3 anos. Portanto, os barcos geralmente quando chegavam a Macau, estavam 7 ou 8 meses em Macau. E depois é que faziam a viagem a partir de Macau para Nagasaki, isto, claro, desde os anos 50 do século XVI, quando os portugueses estão instalados em Macau. E repito, a navegação nesta zona do mundo no Oriente é uma navegação complicada. Não se faz como no Atlântico de uma vez só, quer dizer, atravessa-se vários mares, portanto, vários regimes, várias correntes de ventos, de monções, de estações do ano e, portanto, tem-se de estar à espera para chegar. Portanto, o Japão fica
verdadeiramente bastante longe. Portanto, é a partir do momento em que tem a base de Macau, o que é que os portugueses fazem quando têm esta base de Macau? Basicamente, o que eles fazem é tornam-se os intermediários do comércio entre o Japão e a China. Mas porquê? Porque os japoneses e os chineses estão de relações cortadas. Em princípio, a monarquia japonesa, portanto, enfim, o Império Japonês é um Estado vassalo do Império Chinês. Mas em teoria, só em teoria. Mas eles desde o século XV estão de relações cortadas e até em conflito. Aliás, porque o Japão está em guerra civil, portanto não têm relações. Mas há um grande interesse no Japão, o Japão que foi bastante aculturado pelos chineses desde os séculos VI, VII depois de Cristo. Há um grande interesse pelas coisas chinesas, por exemplo, as sedas chinesas. Embora o Japão também produza seda, eles de facto têm um especial estima pelas sedas chinesas. E os portugueses vão dar-lhes acesso a essas sedas chinesas. Portanto, o que os portugueses fazem é, na prática, vão-se inserir vão fazer esse comércio local, vão levar, portanto, a partir de Macau levam sedas que eles compram nas feiras de Cantão, levam sedas para o Japão, aí vendem-nas em troca de prata e, portanto, trazem prata para depois comprar mais sedas e ainda ficam com... Os preços, nós temos uma ideia das tabelas de preços, quer dizer, os preços dos produtos na China, quando chegavam ao Japão, eram multiplicados por 3 e por 4, portanto, o rendimento era fantástico, quer dizer, isto é, com o investimento na China, que multiplicava o investimento por 3 ou 4 no Japão, quer dizer, e depois traziam, portanto, e compravam mais, levavam mais. Daí o empenho dos portugueses. O barco era um barco, a partir dos anos 50, é um barco por ano, portanto é um barco por ano, um barco muito grande, uma nau muito grande, chega a levar cerca de 200 mercadores, portanto 200 negociantes, cada um deles por conta própria, portanto, e depois eles estabelecem-se lá no Japão, abrem as suas, digamos, lojas e vendem os produtos que trouxeram. Sim, porque também, o mercado japonês também era muito impressionante, não é? Sim, o Japão que os portugueses encontram a partir de 1543 é um arquipélago bastante povoado, cerca de 20 milhões de habitantes. Quer dizer, pensarmos que, salvo eu, não há nenhum país europeu nesta época, no século XVI, que tenha este género de população. A Espanha tem 8 milhões, Portugal tem para aí 2, quer dizer, portanto, de repente temos ali um país, digamos, que tem, o Japão, que tem 20 milhões de habitantes, é um mercado grande e, portanto, além das sedas, os portugueses levam também ouro, quer dizer, porque os japoneses têm prata, mas não têm ouro, os chineses têm ouro e, portanto, eles também levam ouro que trocam pela prata. Porquê? Porque o ouro... Portanto, a prata é, como não há na China, é muito valiosa na China e o ouro é muito valioso no Japão e, portanto, eles também fazem esse negócio e também têm ótimos rendimentos. Eles enriquecem, isto é, os portugueses que estão na Índia e Macau enriquecem com esta nau, a nau do Macau, a nau que vai de Macau para Nagasaki, a partir de determinada altura Nagasaki, portanto é um grande negócio para os portugueses. Muito bem. Estamos no Japão de 1500, 1600, e estávamos aqui a discutir como o comércio português na ilha era realmente muito importante por fazer a ponte entre o Japão e a China. Portanto, era um comércio, não era um comércio a dimensão principal do comércio não era o comércio com a Europa. Isso também era, porque levavam-se armas, levava-se relógios, mas quer dizer, o grosso do comércio era um comércio entre a China e o Japão. Aliás, esse era o padrão do comércio português na Ásia, quer dizer, a maior parte das atividades dos portugueses era de estabelecer relações comerciais entre as várias regiões da Ásia, quer dizer, era isso que os portugueses estavam a fazer. O comércio com a Europa também era importante, mas não era o mais importante. Por exemplo, a maior parte das especiarias que os portugueses traziam daquela zona que hoje é a Indonésia, era vendido na Ásia, quer dizer, só uma pequena parte é que vinha para a Europa. Quer dizer, portanto, bom, mas sobre o Japão, tu tinhas dito há pouco que, e eu também disse isso no início da pergunta, que não existia uma unidade central naquela altura. Havia um imperador. A ideia que nós temos do grande imperador japonês. Havia um imperador, havia aquilo que, ou antes, havia aquilo que os europeus chamam o imperador, que é que na expressão japonesa é um Tenno, e o Tenno, de facto, não era
um governante, não era um chefe de governo, era mais uma autoridade religiosa. Isto fazia, no século XVI, fazia lembrar uma espécie de o Papa da Europa Católica, quer dizer, o Tenno, quer dizer, vivia em Kyoto, que era a capital do Tenno, quer dizer, e estava lá dedicado sobretudo aos rituais daquilo que depois também vai ser chamado o shintoísmo. Então quem é que mandava? Quem mandava, desde a Idade Média e o século XII, quem mandava era, o governo estava nas mãos de um comandante militar. Esse comandante militar era o shogun. Shogun quer dizer, é um termo que também vem da China, quer dizer general ou comandante militar, basicamente isso. Esse comandante militar era um cargo hereditário, estava numa família, portanto os pais sucediam aos filhos, e esse é que era verdadeiramente o governante. Portanto, havia o Tenno, quer dizer, este imperador, mas depois o governo era exercido por este shogun. O que tinha acontecido desde o século XV é que o shogun também tinha perdido poder, isto é, o shogun tinha se tornado quase tão irrelevante como o Tenno, quer dizer, e quem mandava verdadeiramente eram senhores feudais, vamos chamar assim para usar uma expressão europeia, regionais, potentados, portanto, guerreiros estabelecidos numa região, os chamados daimyos, portanto, estes senhores feudais que tinham grandes exércitos de guerreiros profissionais, chamados samurais, que eram uma espécie de vassalos destes daimyos. Portanto, isto tudo faz... O Japão a que os portugueses chegam em meados do século XVI faz lembrar, portanto, a Europa feudal, com grandes castelos, cavaleiros com códigos de conduta e com, portanto, tradições militares e que estão em guerra constantemente uns com os outros. Portanto, é uma época que na história japonesa é conhecida como a era dos estados combatentes. Sengoku Jidai, quer dizer, portanto, são estados que estão em guerra constantemente uns com os outros. É este o Japão. Foi aí que os portugueses portanto, há um Tenno, há um Shogun, mas de facto quem manda são estes senhores locais que competem pelo poder entre eles, quer dizer... Mas chamaria-se aquilo uma espécie de guerra civil quando os portugueses chegaram? Quer dizer, aquilo não é uma guerra civil no sentido em... É uma guerra civil que já vem desde o século XV, portanto, já é um modo de vida, quer dizer, já é um modo de vida, não é já bem uma guerra civil, é um modo de vida, quer dizer, isto é de conflito constante, estes senhores, todos eles tentam aumentar o seu poder, e é neste Japão que os portugueses se inserem, porque, e são muito bem acolhidos logo, porquê? Porque estes daimyos, quando vêm chegar estes estrangeiros, estes bárbaros do sul, os Namban, como eles lhes chamam, esquisitos, gente que cheira mal, que não tem os mesmos padrões de higiene dos japoneses, que eles acham os tipos bárbaros, mas trazem armas de fogo, por exemplo, com narizes e têm uns narizes muito compridos também, que eles acham muito bizarro, que são representados, enfim, fazem logo esse género de representação, e pálidos, uma coisa assim bizarra, mas que vêm também como gente estranha, eles ficam fascinados pelos africanos que vêm com os portugueses, quer dizer, eles nunca tinham visto gente daquela cor, quer dizer, ficam absolutamente fascinados com isso, de acordo com as fontes portuguesas, mas, portanto, os portugueses vão ser imediatamente acolhidos por alguns dos daimyo que veem a vantagem, não apenas em aceder ao tipo de armamento, quer dizer, que os portugueses trazem, armas de fogo, porque o Japão não usava armas de fogo, que era uma coisa curiosa, não há uma explicação para isso, porque na China há, quer dizer, mas eles estavam isolados mesmo em relação à China nesta altura, portanto não usavam, portanto adotam a partir dos portugueses, e depois, claro, com os conhecimentos todos técnicos, eles estão muito fascinados, as fontes portuguesas dizem, eles querem falar connosco o tempo todo, perguntar-nos coisas, como é que é isto, como é que é aquilo, etc. Enfim, portanto, e claro, há o comércio também, as riquezas que se podem obter a partir do comércio. Há outras coisas que os portugueses levam, quer dizer, por exemplo, a imprensa com tipos móveis, metálicos, que é também uma coisa que os portugueses introduzem no Japão. E depois, claro, os portugueses fazem imensa coisa. Por exemplo, a primeira gramática japonesa é escrita por um português, pelo padre João Rodrigues, em 1604, publicada no Japão em 1604, pela imprensa lá jesuítica, e que é escrita por este padre jesuíta.
Nós temos os jesuítas expandiram-se muito rapidamente. Os jesuítas são a primeira ordem religiosa, quer dizer, a ordem religiosa mais importante, quer dizer, que acompanha imediatamente. Logo em 1549, um missionário jesuíta espanhol, São Francisco Xavier, vem de Goa, da Índia, para o Japão. Temos uma descrição dele do Japão, é muito curiosa. Ele descreve os japoneses como muito corteses e ciosos da honra. Isto é uma coisa que impressionou muito os portugueses, quer dizer, e que os fez relacionar-se imediatamente bem com esta aristocracia militar japonesa. Porque, reparem, estes fidalgos portugueses são também uma aristocracia militar. E, de repente, vem ali uma outra aristocracia militar que, tal como eles, dá muita importância à honra pessoal, à cortesia, à generosidade. E, portanto, eles relacionam-se bem com os japoneses e dizem, bem, estes japoneses são como nós, quer dizer, têm a mesma... Eles dizem, são capazes de matar uma pessoa por uma questão, enfim, um insulto ou uma coisa qualquer, tal como um fidalgo europeu também faria, sobretudo um fidalgo português, e são também, têm também um comportamento parecido com os fidalgos portugueses e castelhanos desta altura, cultivar uma certa austeridade, uma certa reserva, e portanto eles veem isso nos japoneses também e gostam disso. Há uma outra coisa que também faz São Francisco Xavier ficar muito impressionado, que é a quantidade de gente que sabe ler e escrever no Japão. Imensa gente. Enfim, isto para quem tem aquela teoria de que depois o desenvolvimento económico depende da base de instrução. No século XVI já é essa base. No Japão há muita gente que sabe ler e escrever, muita gente letrada. Aliás, estes samurais tinham também uma cultura letrada, isto é, de fazer poemas, etc. Em determinados... fazia parte dos rituais destes cavaleiros. Enfim, os cavaleiros medievais também faziam este género de poesia. Uma outra coisa que o São Francisco Xavier percebeu no Japão é que a pobreza evangélica, que era uma maneira dos missionários impressionarem aqueles a quem queriam converter, ou na Europa, ou mesmo na Índia, onde havia uma tradição dos santos despojados de quaisquer bens materiais. Portanto, um indivíduo santo devia-se apresentar completamente descalço, nu, cheio de piolhos, etc. Sim. Quer dizer, isso impressionava mais, era um sinal de santidade. No Japão não funcionava. No Japão era preciso uma pessoa que queria ser levada a sério, tinha de vir bem lavado, bem vestido, e o São Francisco Xavier chama a atenção, a evangelização aqui tem de ser feita de outra maneira. Muito bem vestidos, muito bem lavados, e depois os padres jesuítas dizem, atenção, esta gente toma banho todos os dias. Eles dizem, bem, isto se calhar é um bocado exagerado, mas pelo menos uma vez por semana tomem também banho vocês. Portanto, introduz esta percepção da cultura japonesa. E depois, claro, os jesuítas fazem um imenso esforço para aprender a língua, porque eles querem pregar de acordo, às vezes até adaptando as tradições locais, de tal modo que, por exemplo, os budistas no Japão inicialmente pensam que o cristianismo seria uma escola budista, portanto eles devem ser budistas de outra escola. O budismo está dividido em muitas escolas. Porquê? Porque há o mesmo uso das imagens, há o mesmo uso dos rosários também, de rituais com incenso também, e os sacerdotes, isto é, haver sacerdotes. E, portanto, inicialmente, muitos budistas pensam que, bem, estes também devem ser budistas, como nós, de uma seita que nós ainda não conhecemos. E o sushi? Esse sushi muito bom, não? O sushi não, quer dizer, eles acharam todos que a comida japonesa não era a melhor coisa do Japão. Quer dizer, não ficaram impressionados com a comida japonesa. Agora, reparem, estas cartas do São Francisco Xavier são publicadas, impressas em Lisboa em 1551 e são traduzidas e impressas em Roma em 1552. Portanto, 50 anos dos holandeses e dos ingleses terem chegado à Índia, se quisessem saber do Japão, era lerem, quer dizer, era comprarem uns livros e informarem-se, quer dizer, portanto era isso. É muito diferente de agora. Os jesuítas no Japão nunca foram muitos, no máximo, no fim do século XVI, deviam ser uns 137, 130 jesuítas, mas conseguem converter imensa gente. Eles entusiasmam. A missionação do Japão é aquela que mais entusiasma os missionários europeus no século XVI. Isto é aquele sítio onde eles sentem que a sociedade está mais aberta ao cristianismo. Portanto, há uma enorme abertura ao cristianismo. Eles convertem muita gente, não só entre os camponeses e os pescadores, portanto, não é entre os pobres, mas também entre a aristocracia guerreira.
Há muita gente que se converte ao cristianismo. Calcula-se que no fim do século XVI, no Japão, haverá talvez uns 300 mil cristãos. É muita gente. A partir de à volta de sobretudo, muito concentrados à volta de Nagasaki, de Kyoto, já com muitos padres japoneses. Portanto, eles já estão a formar um clero local. Isso é uma coisa, há uma coisa que os jesuítas, alguns jesuítas pelo menos percebem, que é a maneira de enraizar o cristianismo no Japão. Não pode ser continuar a mandar missionários europeus, é criar um clero local, quer dizer, é criar padres japoneses. Portanto, há 2 seminários já para formar padres japoneses. Há cerca de 200 igrejas. Em 1581 já havia 200 igrejas. E reparem, como é óbvio, tudo isto é sabido na Europa. Claro, tudo isto, os jesuítas estão sempre, quer dizer, é uma das grandes glórias deles. Portanto, eles estão a fazer propaganda disto na Europa, a dizer, estão a ver como o catolicismo é fantástico, como nós estamos a converter, o Japão está-se todo a converter ao cristianismo, vai ser uma grande potência cristã, quer dizer, isto é... Quer dizer, é conversa, é a grande publicidade deles. Quer dizer, se houvesse televisão, estavam sempre a pôr estes anúncios na televisão, mas não há televisão, portanto imprimem lá as suas cartas do Japão, distribuem por toda a gente, só quem não quer, era preciso andar mesmo com os olhos muito tapados e com os ouvidos muito tapados para não saber do Japão e para não saber do que os portugueses e os jesuítas estão lá a fazer. Bem, mas estamos a falar do princípio, os anos 1550, os anos 1560, 1570, 1580. A verdade é que os portugueses chegam também quando a política japonesa começa a evoluir. Nós falámos desta situação destes estados combatentes, portanto, deste género de, vamos dizer, uma espécie de guerra civil, divisão e guerra civil permanente, e a verdade é que houve sempre, no meio desta guerra civil, alguns clãs de daimyos, quer dizer, destes senhores regionais, que estão a tentar restaurar um poder centralizado. Como os do Shogun da Idade Média. E um dos que mais se aproxima disso é Oda Nobunaga, que é o chefe do clã Oda. Portanto, Oda é o clã, Nobunaga é o nome dele, entre os anos 1560 e 1582. Esta época é coberta por um filme também, que é A Sombra do Guerreiro, do Akira Kurosawa, de 1980, é sobre esta época, e até dá a importância das armas de fogo e da relação com os portugueses para aqueles que estão a lutar pelo poder central no Japão. Oda Nobunaga é precisamente um deles. Oda Nobunaga protege os portugueses, protege os cristãos, envia até presentes ao Papa. Reparem, o Papa nos anos 80 recebe uma embaixada japonesa. Isso é anunciado por toda a Europa. Toda a gente na Europa sabe disso, que os japoneses o senhor Nobunaga está a enviar embaixadas. E porquê? Porque Nobunaga, por 2 razões. Nobunaga tem odeia algumas seitas budistas que se tinham tornado historicamente poderosas. Ele está a combatê-las. Portanto, ele é um inimigo destas seitas budistas, e em parte, claro, porque os europeus são uma fonte de armas e de conhecimentos e de comércio, de riquezas, que lhe interessam na sua luta pelo poder com os outros daimyos. E, por outro lado, os jesuítas vão se aproximar muito de Nobunaga. Porquê? Porque veem na possibilidade da unificação do Japão por um líder que os protegesse, parece-lhes extraordinariamente interessante. Isto é, de repente tem um poder central que os vai proteger. Esta época da história do Japão é muito coberta pelas fontes portuguesas. Aliás, as fontes jesuíticas são das grandes fontes para a história do Japão. Sobretudo um livro, aliás, uma série de livros grandes, que se chama-se A História do Japão, escrita pelo padre jesuíta português Luís Frois, que é, aliás, um grande escritor em língua portuguesa, é um grande escritor em português, e que é fascinante, porque Luís Frois conheceu Oda Nobunaga, conheceu estes samurais todos, estes daimyos todos, e descreve-os. Por exemplo, a descrição dele de Oda Nobunaga, ele conversou com Oda Nobunaga várias vezes, e é fascinante, porque dá a ideia desta figura excêntrica para ele, para Luís Frois. E um ateu, isto é, Oda Nobunaga, não acredita em nada, não acredita nos budistas, também não acredita nos cristãos, obviamente. Ele diz que não há Deus, que não há nada, quer dizer, mas que usa e que os usa no poder dele. Portanto, Luís Frois não tem ilusões nenhumas sobre este daimyo, este senhor poderoso, que os está a utilizar, aos jesuítas,
para aumentar o seu poder, mas que verdadeiramente não acredita, mas esse Nobunaga conseguiu chegar a Shogun? Não, esse Nobunaga, ele consegue se impor aos outros daimyos, portanto ele é considerado na história japonesa o primeiro grande unificador do Japão moderno, no século XVI, mas não consegue, morre em 1582, antes de conseguir obter esse título oficial. São 2 dos seus vassalos, ou dos seus colaboradores, ou dos seus aliados, digamos assim, que vão ser mais bem-sucedidos. Esses nomes são nomes também importantes na história do Japão e nesta história, que é Toyotomi Hideyoshi. Toyotomi Hideyoshi chega a ser regente imperial, Kampaku, em 1590, e o outro a seguir, que faz parte da história da série Shogun, é Tokugawa Ieyasu, que não aparece com este nome na série, porque o James Clavell baseou a história em factos reais, mas depois mudou os nomes a toda a gente para poder ter liberdade de ficção, e portanto ninguém vai dizer, mas o Ieyasu nunca disse uma coisa dessas, ou não fiz aquilo. Portanto ele baseia a figura a figura do piloto inglês no William Adams, a figura deste senhor japonês, deste senhor feudal japonês em ascensão no Tokugawa Ieyasu, mas depois muda-lhes os nomes para poder fazer a sua história. Liberdade. E é este Tokugawa Ieyasu que se torna Shogun em 1603, e esse shogunato que ele vai restaurar em 1603, vai durar até 1868, portanto mais de 200 anos. Os Tokugawa, e como a capital está em Edo, que é o nome que então tinha Tóquio, isto é depois no século XIX. O imperador continua em Kyoto, e portanto verdadeiramente a capital está onde o imperador está, o Tero está, mas o Shogun está em Edo. E portanto esta época também é conhecida na história do Japão como a época de Edo, quer dizer, que ou é a era Tokugawa ou é a era de Edo. Agora, estes sucessores do Nobunaga vão ter uma atitude muito diferente para com os cristãos e os portugueses. Certo, bom, mas olha, quem quiser ouvir o resto dessa história vai ter que o fazer em podcast. Nós chegamos ao limite do nosso tempo em FM, para as pessoas que nos estão a ouvir em direto. Eu despeço-me até para a semana. Muito bem, então estamos no período pós-Nobunaga, e é que de repente os cristãos começam a ver a sua popularidade andar para trás. Quer dizer, porquê? Começam a ver andar para trás e andar para a frente, aquilo é tudo muito vai e vem. Quer dizer, porquê? Porque estes senhores que sucedem a Nobunaga, quer o Toyotomi Hideyoshi, quer o Tokugawa Ieyasu, eles têm uma atitude flutuante em relação aos portugueses e aos cristãos. Porquê? Porque, por um lado, interessa-lhes o comércio, interessa-lhes a ciência dos europeus, não só para as suas guerras internas, mas para as ambições imperialistas destes grandes senhores. Hideyoshi invadiu a Coreia em 1592, mandou um exército de 150 mil homens para conquistar a Coreia, e o plano era conquistar a China. É o grande plano de Hideyoshi, quer dizer, portanto, ele tem esta ideia em 700 navios, portanto, o Japão é uma potência militar, um exército fenomenal, portanto, eles têm, portanto, interessa-lhes ter os europeus do lado deles. Aliás, isso vê-se na série, quando o senhor Toranaga, que é o baseado em Ieyasu, se interessa pelo John Blackthorne, o piloto inglês, baseado em William Adams. Ele interessa-se porque ele está sempre interessado em obter conhecimentos para os seus grandes projetos. Portanto, por um lado, eles têm este interesse em manter o contacto com os europeus. Por outro lado, eles têm desconfiança do que é que verdadeiramente os europeus estão ali a fazer, por um lado, isto é, porque eles julgam bem, estes europeus estão aqui. Eles, entretanto, vão tendo conhecimento do que é que os europeus estão a fazer, os portugueses e os espanhóis, inicialmente. Os espanhóis conquistaram as Filipinas, por exemplo. Portanto, eles têm ideia bem
Eles chegaram às Filipinas, começaram-se a Podem querer relacionar... conquistar o Japão. Podem querer conquistar o Japão, mas isso talvez fosse uma... Obviamente os portugueses e os espanhóis nunca tiveram qualquer plano para conquistar o Japão, era completamente... Não tinham meios, nem a ideia. Aliás, os portugueses desde meados do século XVI já não estão a fazer conquistas na Ásia, estão a fazer comércio. O que lhes interessa fazer comércio. Portanto, as conquistas fizeram-nas nos as primeiras 2 décadas para obter os fortes e os entrepostos, e a partir daí o que estão interessados é fazer comércio, portanto, ser aceitos, vender coisas, comprar coisas, é isso que eles estão interessados. Mas o que é que preocupa sobretudo gente como Hideyoshi e depois como Ieyasu? O que os preocupa é que os portugueses e os jesuítas possam dar no Japão apoio a alguns daimios que se queiram revoltar contra o poder deles. E isso é uma coisa... Há uma conversa que é relatada por várias fontes jesuíticas em 1586, uma conversa entre Hideyoshi e alguns jesuítas, em que Hideyoshi diz, bem, eu tenho um plano para conquistar a Coreia e a China, e os jesuítas, ou alguns dos responsáveis jesuítas, caem na conversa e dizem, ótimo, nós vamos ajudá-lo, nós podemos convencer o rei de Portugal a enviar-lhe navios para o ajudar, nós podemos convencer os daimyo cristãos, porque já há daimyos cristãos, a apoiá-lo. Quer dizer, isso é curioso, porque mais tarde alguns jesuítas vão começar a perceber o sentido dessa conversa. Hideyoshi percebeu aí, se estes indivíduos têm poder para me ajudar, também têm poder para me atacar. Isto é, eles têm demasiado poder. Eles são como as seitas budistas que existiam no Japão durante a época dos reinos combatentes, que também se tinham tornado poderes dentro do Japão. E, portanto, eles de repente têm nós estamos a unificar o Japão, estamos a instalar-nos e estamos a deixar crescer com os europeus um novo poder alternativo. Vamos ter revoltas aqui de outros daimios, senhores feudais que não se querem submeter e que vão pedir ajuda dos europeus, e os europeus se calhar vão ajudá-los. Portanto, de repente eles começam a ficar preocupados com estas, independentemente das conquistas, da possibilidade deles conquistarem ou não conquistarem, eles estão a ficar preocupados do ponto de vista daqueles que é o grande preocupação deles. Reparem, no fim do século XVI, o Japão já está quase há 2 séculos neste período de desagregação, de lutas, de poderes regionais, e Nobunaga, Hideyoshi e Ieyasu, aquilo que eles estão a fazer é tentar restaurar uma autoridade central. E, precisamente, eles veem os europeus como um fator ambíguo, quer dizer, por um lado, algo que os pode ajudar a aumentar o seu poder sobre os outros daimios, mas também algo que pode ajudar os outros daimios a revoltar-se contra eles. Portanto, eles querem controlá-los, quer dizer, eles querem, digamos, limitar o contacto que esses europeus possam ter com a sociedade japonesa. E a verdade é que os jesuítas e os portugueses tinham demasiados contactos com a sociedade, tinham-se infiltrado na sociedade japonesa. Já tinham muitos contactos. E é isso precisamente que vai preocupar quer Hideyoshi, quer Ieyasu. Quer dizer, eles vão se começar a preocupar. Temos estes indivíduos que estão dentro do Japão, estão-se a tornar um poder dentro do Japão, e eles não querem não querem mais poder dentro do Japão do que aquilo que eles têm. E o principal responsável pela primeira repressão é esse Hideyoshi. Hideyoshi, ele tem a conversa em 1586 e em 1587 há a primeira proibição de missionários jesuítas. Isto é, os jesuítas, aliás, não percebem, porque eles têm esta conversa ótima com Hideyoshi, têm esta conversa ótima, e depois, de repente, o que resulta dessa conversa é uma proibição. Aliás, qual é o argumento para essa proibição? Não, o argumento para essa proibição é que Hideyoshi percebeu que eles têm demasiado poder quando eles se propuseram ajudá-lo. Quer dizer, foi um erro. Sim. Aliás, os jesuítas, que também são espertos, dizem estes nossos irmãos que tiveram esta conversa com o Hideyoshi não perceberam que Hideyoshi estava a levá-los para uma armadilha. Hideyoshi, quando lhes estava a pedir ajuda, estava a tentar perceber que poder é que eles tinham. E eles caíram na conversa de Hideyoshi, expuseram. Aliás, depois isto dá origem depois a uma série de reflexões destes jesuítas sobre os japoneses. Dizem, atenção, isto é gente muito reservada, que nunca diz o que quer,
e, portanto, que não, ao contrário dos europeus, não expressa as emoções, quer dizer, a gente, mesmo que esteja muito frustrado, não o mostra, que está desconfiado, não o mostra, e portanto nós temos de ser um bocadinho mais subtis e sofisticados a lidar com eles. E em 1586 os padres que falaram com o Hideyoshi não foram nada sofisticados, caíram na conversa de Hideyoshi. Portanto, Hideyoshi depois tem esta proibição de 1587, mas que não é... Há a proibição, mas depois ele não faz nada. Quer dizer, os jesuítas continuam lá e ele acaba por não expulsar ninguém. Mas depois, nos anos 90, em 1597, ele dá um passo e manda crucificar 26 cristãos, incluindo 5 franciscanos europeus, um franciscano mexicano. Isto é curioso, são franciscanos, são espanhóis, vêm das Filipinas. E, portanto, os jesuítas, aliás, com esta perseguição aos franciscanos, não ficaram demasiado incomodados, digamos assim, porque os franciscanos eram rivais dos jesuítas e os franciscanos estavam a iniciar no Japão um tipo de pregação que não era aquela de evangelização que não era aquela que os jesuítas tinham pensado. Os jesuítas que tinham feito uma pregação adaptada ao Japão, e os franciscanos que vêm das Filipinas, estes franciscanos castelhanos, vão fazer uma pregação como nas Américas, quer dizer, portanto, uma pregação para, enfim, com outras com atitudes que os jesuítas acham inadequadas à sociedade japonesa e, portanto, que provocam esta reação de Hideyoshi extraordinariamente violenta. Depois, em 1614, os Tokugawa vão ordenar outra vez a expulsão de todos os missionários. Aí já, digamos, também... Porquê? Em grande medida porque estão a encontrar alternativa para os portugueses. O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer no Japão e que permite esta escolha aos Tokugawa, quer dizer, portanto, é esta família Tokugawa quando se instala como shogun? É que quando os portugueses chegam ao Japão, o Japão está dividido, muitos senhores feudais, e portanto os portugueses têm muita gente com quem falar. Aliam-se uns contra outros, uns os perseguem, outros apoiam-nos, etc. No fim do século XVI e princípio do século XVII, graças a Nobunaga, a Hideyoshi e a Ieyasu, o que acontece é que o Japão unificou-se, há outra vez um poder central, e são os europeus que estão agora divididos. Portugueses, castelhanos, holandeses, que entretanto chegaram a partir de 1600, e ingleses. E, portanto, é neste momento do lado do Japão, é o shogun que pode escolher os europeus. Isto é, já não são os europeus, já não são os portugueses que podem escolher com quem é que se vão relacionar. É o shogun que pode escolher os europeus com que se vai relacionar. E embora os holandeses começam a ser... os holandeses começam a ser muito bem sucedidos, porque a explicação é os holandeses dão ao shogun a garantia que não vão cristianizar, nem evangelizar, nem trazer missionários para o Japão. São protestantes, odeiam os católicos também, colaboram com o shogun na repressão de revoltas de daimios cristãos, em 1637, são os holandeses dão apoio de artilharia aos exércitos do shogun contra os senhores feudais cristãos que se tinham revoltado. Portanto, mas, sobretudo, há uma outra razão para além dessa. É que os holandeses estão a conquistar as posições dos portugueses no comércio asiático. Há uma coisa... No princípio do século XVII, os portugueses já não têm capacidade de fazer o comércio que faziam na segunda metade do século XVI. Quer dizer, por exemplo, só para dar um pequeno exemplo, na primeira década do século XVII, houve 4 anos dessa década em que os portugueses não conseguiram fazer a nau de Macau para Nagasaki, não houve. Certo. Os portugueses não conseguiram. Isto é, a Companhia das Índias Orientais Holandesas está a conquistar mesmo todas as posições dos portugueses e estão a limitar a atividade dos portugueses. Quer dizer, para o shogun era óbvio que, ao escolher os holandeses, não está a escolher apenas uns europeus que não os vão incomodar. Está a escolher também os mais poderosos europeus na Ásia no princípio do século XVII, que são os holandeses.
E são, de facto, os holandeses que vão ficar em Nagasaki, numa ilha em Nagasaki, a fazer o comércio do Japão, sobretudo com a Europa e com a China, mas sobretudo com, aliás, é mais importante depois com a Europa. Com uma diferença muito grande, os holandeses não têm qualquer penetração na sociedade japonesa. Porque aquilo que o Shogun faz, os Shoguns da família Tokugawa, é uma reorganização do Japão. O Shogun o que faz é impor, portanto, outra vez o poder do Shogun. Ele mantém os daimios, portanto, os senhores regionais, mas os senhores regionais passam a ser delegados do Shogun. Portanto, são uma espécie de governadores em nome do Shogun. Uma grande parte do ano tem de estar em Edo, portanto, na corte do Shogun, e quando não estão na corte do Shogun mandam reféns, isto é, familiares deles que estão lá, para não haver dúvidas, se por acaso tiverem alguma intenção de se revoltar. Os Shoguns tentam estabilizar a sociedade japonesa. Por exemplo, todos os camponeses são desarmados, só os samurais é que podem ter armas. Os samurais são mandados concentrar-se nos castelos, portanto, não andarem espalhados. Digamos que os shoguns tornam a hierarquia social japonesa muito mais rígida e separada. A população é obrigada a residir onde nasceu, portanto, as pessoas, a não ser que obtenham licença, não podem sair das regiões onde nasceram, portanto, para fixar a população, e depois os contactos com o exterior são reduzidos a determinados portos, como o de Nagasaki, onde estão os holandeses, e os holandeses são proibidos de ter contactos fora do porto onde estão, uma ilha onde estão, e portanto os holandeses nunca têm na sociedade japonesa a presença que têm que tiveram os portugueses durante o período de Namba. Não vão evangelizar, não vão transmitir palavras, introduzir palavras no vocabulário japonês. Portanto, os holandeses é como se não estivessem lá. Quer dizer, vão trazer mercadorias, vender, comprar, etc., mas não vão estar na sociedade japonesa. E o cristianismo desapareceu? E o cristianismo, isso é uma das coisas mais espantosas. A perseguição ao cristianismo no Japão é talvez, de acordo com os historiadores, a mais violenta que alguma vez o cristianismo em 2000 anos de história sofreu. É uma perseguição violenta, isto é, os shoguns Tokugawa querem mesmo erradicar o cristianismo do Japão. Não querem que haja cristãos no Japão. E, portanto, usam tudo. Enfim, isso vem naquele filme de 2017, O Silêncio, do Martin Scorsese, que é baseado numa novela de um autor japonês. Portanto, o uso das execuções públicas, cada vez mais cruéis, para precisamente dissuadir os cristãos, o uso da tortura para forçar apostasias, isto é, eles querem que os cristãos reneguem em público a sua fé, a proibição e expulsão dos missionários, a partir de determinada altura a execução dos missionários que continuam a tentar ser introduzidos no Japão, e os portugueses, claro, são apanhados no meio disto. Isto é, os portugueses de Macau querem manter o comércio com o Japão, prometem em determinada altura que não vão introduzir missionários, escrevem até ao Papa e ao Rei de Portugal a dizer, por favor, não mandem missionários para o Japão, nós queremos comerciar com eles, não queremos evangelizá-los mais, mas a verdade é que há uma grande associação entre os portugueses e os missionários, e portanto os japoneses não vão nessa conversa, expulsam-nos, mas o que acontece, já aqui falamos disso, é que no fim do século XIX, quando passa a haver outra vez liberdade, enfim, quando passa outra vez a haver liberdade religiosa no Japão, a partir de 1873, portanto passa a haver liberdade religiosa outra vez no Japão, os europeus que lá vão, embaixadores e os pilotos, vão começar a descobrir uma coisa espantosa, que é cristãos secretos. Isto é, famílias que se mantiveram cristãs desde o século XVI, durante mais de 200 anos, sem quaisquer contactos com os europeus, nem com padres, nem nada, quer dizer, sob pena de morte, quer dizer, e de perseguições terríveis, mas que se mantiveram cristãos, quer dizer, e que mantiveram os costumes, os batismos, portanto, aquilo era portanto, há um cristianismo secreto, quer dizer, que se manteve no Japão até ao século XIX, e que depois aparece estes criptocristãos, muito com
formas de culto extraordinariamente ardilosas, por exemplo, estátuas de Buda quando são viradas do outro lado têm a cruz, etc. Portanto, coisas que eles inventaram, mas que conseguiram manter-se, portanto, uma cristandade secreta no Japão durante vários séculos e séculos de perseguição terrível. Portanto, sim, os portugueses entraram na sociedade japonesa de uma maneira que os ingleses, que os holandeses nunca entraram, portanto, que aquele John Blackthorne, quer dizer, nunca teve no Japão a mesma influência de facto que tiveram os seus rivais portugueses, os jesuítas portugueses, sobretudo, como o padre João Rodrigues e outros padres, que têm uma inserção na sociedade japonesa muito maior do que depois têm aqueles comerciantes, aquelas potências comerciais que acabam por substituir os portugueses no princípio do século XVII. Muito bem. Bom, e assim termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.